Nas margens do poderoso rio Nilo, ergueu-se uma civilização envolta em mistérios, deuses e monumentos eternos. O Egito Antigo não foi apenas um império, mas um enigma cravado na pedra e na areia. Neste vídeo, você vai mergulhar na formação, estrutura política e economia dessa sociedade fascinante. Prepare-se para descobrir os segredos que sustentaram o poder dos faraós e moldaram um dos maiores impérios da história. Muito antes de se tornar um império unificado, o Egito era dividido em duas grandes regiões, o Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, próximo ao delta do Nilo. Essas regiões desenvolveram culturas distintas, com seus próprios líderes, símbolos e tradições. O Alto Egito era representado pela coroa branca, enquanto o Baixo Egito usava a coroa vermelha. Por volta de 3200 a.C., um líder do Alto Egito chamado Menés, ou Narmer, segundo alguns registros arqueológicos, iniciou uma campanha de conquista e unificação. Ao dominar o Baixo Egito, ele criou o primeiro estado centralizado da história egípcia. Para simbolizar essa unificação, passou a usar a coroa dupla, juntando os símbolos de ambas as regiões. Essa união foi muito mais do que territorial. Marcou o início de uma civilização organizada, com poder político centralizado, escrita própria e religião estruturada. A capital foi estabelecida em Tinis e, posteriormente, em Mênfis, um ponto estratégico entre as duas regiões. Com a unificação, o Egito deu início a uma era de estabilidade e desenvolvimento que perduraria por milênios, consolidando as bases de uma das civilizações mais marcantes e influentes da história da humanidade. A organização política do Egito Antigo era profundamente centralizada e teocrática. No topo da hierarquia estava o faraó, a figura máxima de poder. Mas ele não era apenas um governante, era considerado uma divindade viva, o representante direto dos deuses na terra. Governar não era apenas uma função administrativa, mas uma missão sagrada. Seu poder era absoluto, ele comandava o exército, controlava a justiça, administrava os bens e ditava as leis. O governo egípcio era altamente burocratizado. Para manter o controle de um território extenso e populoso, o faraó contava com uma rede de funcionários, escribas e administradores. O vizir, uma espécie de primeiro-ministro, era o mais importante entre eles, supervisionando finanças, obras públicas, agricultura e a justiça. O Egito também era dividido em províncias chamadas nomos. Cada nomo era governado por um nomarca, responsável pela arrecadação de tributos, pela organização da produção agrícola local e pela manutenção da ordem. Inicialmente subordinados ao faraó, com o tempo alguns nomarcas se tornaram poderosos e chegaram a ameaçar a centralização do poder. A história política do Egito é dividida em três grandes períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Entre eles, houve fases de instabilidade chamadas períodos intermediários, marcadas por disputas internas e perda de poder do faraó. Mesmo com essas oscilações, a política egípcia manteve-se, por séculos, baseada na figura sagrada do faraó e em uma administração complexa, que sustentou um dos maiores impérios do mundo antigo. A economia do Egito Antigo era essencialmente agrária, sustentada pelas cheias anuais do rio Nilo. Quando o rio transbordava, fertilizava as margens com um lodo rico em nutrientes, tornando o solo extremamente produtivo. Esse fenômeno era tão importante que o calendário egípcio girava em torno das estações de inundação, plantio e colheita. O principal cultivo era o trigo, usado para produzir pão, base da alimentação egípcia. A cevada era usada para fabricar cerveja, a bebida mais comum entre as classes populares. Além disso, cultivavam-se linho, para a produção de tecidos, e papiro, utilizado na fabricação de documentos, rolos e livros sagrados. A pecuária também desempenhava um papel importante, com criação de bois, carneiros e aves. A pesca e a caça complementavam a dieta da população. Os excedentes agrícolas eram armazenados e distribuídos pelo Estado, que controlava rigorosamente os celeiros e os estoques. O Egito mantinha um comércio ativo, tanto interno quanto externo. Internamente, bens circulavam entre os nomos. Externamente, os egípcios comerciavam com regiões da África, do Oriente Médio e do Mediterrâneo,
trocando produtos como ouro, marfim, incenso e madeira por alimentos e artigos de luxo. Não havia moeda, a economia funcionava com base no escambo e no controle estatal dos recursos. Os templos também atuavam como centros econômicos, recebendo tributos e coordenando atividades produtivas. Essa estrutura econômica altamente organizada garantiu ao Egito estabilidade, prosperidade e a capacidade de erguer monumentos grandiosos que desafiam o tempo até hoje. A sociedade egípcia era rigidamente hierarquizada. No topo estava o faraó, seguido pela nobreza e pelos sacerdotes, que controlavam os templos e a vida religiosa. Logo abaixo vinham os escribas, essenciais para a administração e a preservação do conhecimento. Artesãos, comerciantes e soldados ocupavam posições intermediárias, enquanto camponeses e escravos formavam a base da sociedade. A cultura egípcia era profundamente religiosa e politeísta, com deuses ligados à natureza e à vida após a morte, como Ra, Osíris e Ísis. A crença na imortalidade impulsionou a construção de tumbas e pirâmides, bem como o complexo processo de mumificação. A escrita hieroglífica era usada em documentos sagrados e monumentos. Os egípcios também se destacaram em matemática, medicina e engenharia, o que permitiu obras monumentais com precisão impressionante. A arte era simbólica e funcional, refletindo valores religiosos e políticos. Tudo isso contribuiu para uma civilização marcante e duradoura na história da humanidade. O Egito Antigo foi muito mais do que pirâmides e faraós. Foi uma civilização complexa, com uma organização política centralizada, uma economia agrícola eficiente e uma cultura profundamente espiritual. Sua história revela uma sociedade que, mesmo há milênios, já compreendia a importância da administração, da religião e do conhecimento. O legado egípcio atravessa os séculos, influenciando a arte, a arquitetura e até a forma como entendemos o poder. Ao estudarmos o Egito, não olhamos apenas para o passado, mas para as origens de muitos fundamentos da civilização. E sua grandiosidade continua a nos fascinar até hoje.